Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Veterinária 360 para falar sobre um tema muito importante. Mas antes, curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que o nosso canal chegue em mais pessoas. Então, para falar sobre o tema pets não convencionais, hoje eu recebo a doutora Raíri Soares para falar sobre esse tema tão importante. Doutora, obrigado pela sua presença. Imagina. É um prazer te receber aqui. Então, como que a gente define os pets não convencionais? Bom, pets não convencionais vão ser todos os animais que vêm para a clínica para o atendimento que fogem de cão e gato, né? Pensando na clínica aí. A gente está muito acostumado com cão e gato e às vezes eu recebo uma ligação para atender uma galinha, um mini pig que aí chega para o atendimento, não é um mini pig, Uhum. ganso, enfim, as mais variadas espécies. E assim, tem aumentado? Você nota que as pessoas estão buscando animais não convencionais para ter em casa? Sim, acho que é uma crescente. Desde a pandemia, as pessoas têm buscado ter pets diferentes, e eles têm interações diversas. Então, tem crescido a procura, sim. Tá. Então a gente pode falar que o pet não convencional é um coelho, uma ave, um hamster. Conta pra gente aí quais são os mais comuns que você atende na rotina clínica. Olha, na rotina é mais comum atender coelho, porquinho da Índia, hamster, tem aí variadas raças, né, de hamster. Aí a gente tem os peixes ultimamente, o pessoal procura atendimento, a gente tem os répteis, jabuti, tigre d'água. Caramba, o tigre d'água também. Sim, aí pensando em ave, a gente tem arara, tem coruja, tem gente que tem primata, enfim, é uma infinidade de espécies. E me conta um pouquinho. Eu tô acostumado no atendimento e na rotina clínica de cães e gatos, né? Sim, Eu tenho certeza ali que o manejo muda dentro do consultório, né? completamente. Como que é o atendimento de uma ave, por exemplo? Imagina uma calopsita, que é bem comum, né? Que as pessoas Sim, tenham super. em casa. Como que é feito esse atendimento da calopsita? Bom, primeiramente a gente sempre vê qual a necessidade do pet. Às Tá, vezes o tutor está buscando só a orientação de manejo eu falo que é a base para manter a tá, saúde e bem-estar deles. Então eu faço muito consulta orientação. A tá. consulta orientação eu posso fazer na clínica ou a domicílio, né? Vai depender muito do que está acontecendo. Na clínica, eu sempre oriento, né, a levar numa caixa de transporte. Hoje a gente tem caixa de transporte específica para ave, que tem puleiro. Então, assim, sempre pensando na espécie que eu vou atender, eu dou a orientação de como fazer esse transporte para a clínica, porque a gente sabe que é um momento de estresse. Sim, Né? Se para cão e gato é um momento que às vezes é muito estressante, para silvestres nem se fala. sim. Então, dependendo da espécie, eu dou uma orientação que seja mais específica, né? Para poder trazer até a clínica, trazer num período que não esteja tão quente, que o animal não sinta um desconforto térmico. Aí vai variar muito da espécie que a gente Tá. está Então, só atendendo. fazendo o gancho da questão aí da calopsita, Aham. qual que é a casuística? O que as calopsitas costumam apresentar clinicamente? É só a questão do manejo, da alimentação? Quais são os principais problemas, assim, se a gente pudesse ranquear ali os três principais, o que essa ave apresenta no consultório? Olha, a gente vai ter os problemas nutricionais. Tá. Então, por manejo errado, novamente, eu vou falar muito sobre manejo, porque realmente é a base de tudo. Então, papel e Então, caneta na mão, né? O exato. pessoal que tá ouvindo, Quem tá acha que aí. girassol é o que a ave deve comer tá bem enganado. Ah, isso é uma polêmica, né? Tem muita Sim. gente que acaba fornecendo, né, o girassol, então é outro ponto ali que a gente pode comentar. Então, qual que seria essa correção desse manejo? Primeiramente, só para retomar, Tá, né, que você me perguntou sim, desse ranking, eu sim, acho que a gente pensa na parte nutricional, porque com a dieta errada vão vir os problemas de saúde. tá, Né? Então, problemas hepáticos é muito comum nas calopsitas, tudo em decorrência da dieta, que muitas vezes é mais gordurosa. Eu brinco com os meus clientes que é como se a gente estivesse comendo hambúrguer e batata frita todos os dias. tá. Se a gente Faz não um faz mal isso, danado. quer dizer, a gente não deveria fazer, né? Tá, Mas para eles isso é muito maléfico. Né? Então a gente pega muitas calopsitas com fígado aumentado, aí as penas, o empenamento fica feio, fica gorduroso. Não só a calopsita, aves em de geral, maneira né? geral, psitacídeos, né? A gente pega muito esse erro de manejo. Tá. E aí, assim,
Quando a gente não tem uma dieta adequada, a gente vai ter os problemas de imunidade e aí vem as doenças, né? Então, aí a gente tem alguns protozoários, fungo, que eles podem ter, que aí a gente fala que os sinais são inespecíficos. O que isso significa? Que eles vão apresentar alterações iguais, às vezes, para todas as doenças. Tá. Então, é uma ave que vai ficar mais prostrada, que vai parar de comer, que vai ficar encurujada, aquele termo que todo mundo usa, né? Que fica no fundo da gaiola. Então, normalmente é isso que a gente observa, principalmente quando a gente fala de aves. E aí, por que o girassol é o vilão, né? Que a gente fala que não é legal, né? Sim. Quando chega na clínica pra gente atender. Porque, na verdade, em natureza, as aves têm muitos desafios. E quando a gente pensa numa condição de pet, esse animal vai ficar domiciliado. Muitas vezes, nem sempre vai ficar solto. Tá. Muitas vezes fica em gaiolas, né? A gente vê que isso tem mudado um pouquinho, que as pessoas estão mais conscientes, têm criado os animais em viveiro, solto, né? Tem pensado nessa parte de sanidade. Mas ainda não é a realidade de todo mundo, né? Assim, às vezes a pessoa acaba comprando, põe numa gaiola e o animal passa a vida na gaiola. Um animal que passa a vida na gaiola, ele não vai ter um esforço, né, para gastar essa energia, para gastar o que ele está consumindo. Então, se é uma dieta mais gordurosa, dificilmente ele vai conseguir metabolizar tudo isso. Então, por isso que é o grande vilão, né? A gente normalmente indica a ração extrusada, Tá. porque é como a ração do cachorro, né? Que vai ter tudo que o animal precisa ali na ração. Então, a ave, ela é muito esperta. Quando ela tem a mix de semente, ela vai querer selecionar o que é mais agradável para o paladar dela. Exatamente. Então, esse é o X da questão. Tá. Essa questão da sanidade ali, né? Eu acredito que entre também a higienização, né? Sim. Como que a gente faz, né, para ave, para prevenir algumas doenças? Bom, primeiramente, o tutor que tem uma ave, ele sabe que eles vão defecar O tempo inteiro, né? constantemente, porque eles comem, passa pelo trato digestório e eles defecam, urinam. Então, assim, primeiramente, se você quer ter um pet desse, tem que ter consciência que vai fazer sujeira, né? Então, eu tenho tutores que adaptam, que eles colocam os viveiros, que eles forram o chão, a gaiola, quando tem bandeja, dá para trocar, para fazer uma higienização mais constante. Então, assim, lembrar de limpar, higienizar puleiros, trocar bebedouro, comedouro, tudo isso, se a gente deixa, é matéria orgânica. E aí, ali pode surgir as doenças. Ah, legal. Esse é um ponto importante, né? Sim, super. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ter um animal em casa, mas elas não se planejaram para tê-lo, né? Exatamente. E outra dúvida que surgiu agora, na verdade, a parte curiosa, assim, é quanto tempo uma ave ela fica com a família, né? Qual que é a estimativa? Eu sei que tem várias espécies, mas assim, a calopsita que é a mais comum. A calopsita, ela pode viver, né, a gente sabe, mais de 20 anos. Eu já atendi pacientinho de 15. Então a gente observa que, assim, é variado conforme o manejo, conforme os cuidados que a pessoa tem em casa. Mas é um animal que pode viver até 20 anos. A gente vê na Austrália que eles vivem muito, né? Que eles são oriundos da Austrália. Tá. Então, e aí, como você falou, realmente é bem variável entre as espécies. Tem espécies que podem viver mais, como o papagaio, por exemplo, né? Papagaio vive Uns 70 por anos. aí. Com manejo adequado, eles vivem super bem. Legal. A gente falou das aves, que é um Certo. ponto importante. Agora vamos entrar um pouquinho para aquele tutor que pensa em ter um coelho, um hamster. Legal. Como que é feito esse manejo, né? Para o pessoal entender como que é a espécie, o comportamento dela, o que precisa ter no ambiente, na questão de enriquecimento ambiental, como que a gente pode dar uma qualidade de vida para esses animais. Todo mundo me pergunta, acho que para começar a responder, Uhum. eu penso no espaço, né? Tá. Qual é o espaço que eu tenho que ter para ter o meu pet? Eu sempre falo que o maior possível, né? Ok. A gente gosta de estar na nossa casa, de ter espaço. Confortável, né? A gente gosta de ir pra cozinha, pra sala, né? De deitar no sofá, de ter nossa cama. Os pets também são assim. E eu vejo que quanto mais espaço a gente fornece, mais à vontade eles ficam. Mais comportamentos naturais eles expressam, né? Porque o animal que fica na gaiola, que ele fica restrito a uma área, ele vai ter mais predisposição a doenças, a estresses, a mutilações, a distúrbios comportamentais.
Então a gente precisa entreter os pets, né? Eles Sim. precisam ter desafios ao longo do dia para ter uma boa qualidade de vida. E aí, pensando em mamíferos, o manejo, dieta também vai ser um pouquinho variado de acordo com a requisição de cada espécie. Tá. Coelhos e porquinho da Índia, por exemplo, eles têm o crescimento contínuo dos dentes. Então a gente precisa ter um manejo muito adequado, senão esses animais vão adoecer. E qualquer problema com o dente vai levar a outros distúrbios, né? Gastrointestinais, o animal pode ter uma diarreia, ele pode ter uma estase gástrica, que né, vai parar de defecar, por exemplo. Então a gente vai precisar intervir. E tudo começa com a dieta também. Então eles precisam de muita fibra, né? O pessoal normalmente acha que, dá ração e é isso, né? Mas não, eles precisam de feno, eles precisam de variedade de folhas. E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado porque alguns alimentos são tóxicos, alguns alimentos vão predispor à formação de cálculo, por exemplo. Tá. É muito comum na rotina, porquinho da Índia, coelho apresentar cálculo porque come muita couve, muito feno de alfafa, por exemplo. Sim. Então, são esses cuidados, assim, mais gerais. Legal. E assim, aquele tutor que viu que o animalzinho não tá legal, o que seria uma emergência ali no coelho para levá-lo ao veterinário, né? Pelo menos assim, para aquela pessoa que ela é leiga, ela não viu que o coelho não tá legal, tem alguma característica ali de alguma enfermidade que ele precisa levar? Olha, meu coelho teve esse problema, eu tô vendo agora. Será que eu tenho que levar ele no veterinário? Bom, primeiro de tudo, coelho, eles fazem secotrofagia. O que é isso para quem tá ouvindo, né? Tanto nos canais de divulgação, mas também no YouTube, né, nas plataformas. Fala de novo a palavra para o pessoal entender. Secotrofagia. Tá. O que seria isso? Vamos lá. Esse palavrão é diferente de coprofagia. Ok. Coprofagia a gente conhece que é o animal que tem hábito de comer as próprias fezes. A secotrofagia significa que o coelho vai reingerir parte da digestão que não foi aproveitada. Ok. Para tentar simplificar, né, para todo mundo entender. Sim. Então ele normalmente faz as duas digestões. Tá bom. E o secotrofo, ele é diferente das fezes. As fezes são em formato de bolinha, né? O pessoal brinca que parece Nescau Ball. Então, uma fezes é estranho, né? Veterinária é bizarra, mas Sim. A gente analisa as fezes. A nossa galeria do celular, para quem não é da saúde, né? Da medicina veterinária, a gente recebe muitas fotos assim que não são tão agradáveis. E aí assim, mas o cocô do coelho, quando tá saudável, assim, é tranquilo, não é nojento, né? É um cocô sequinho, que é uma bolinha, então assim, o tamanho é sempre o mesmo tamanho e muita quantidade. Quem tem coelho sabe, que é tipo, eles vão andando e faz cocô e normalmente eles até usam banheiro. Estão acostumados a fazer num local só. Depende muito do animal, né? Mas enfim, isso é uma outra questão. Tá. E o secotrofo, ele parece um cacho de uva. Então é várias bolinhas junto e normalmente tem mais muco. A gente não costuma ver o secotrofo. Tá. Porque eles ingerem, normalmente de madrugada. Eles não fazem isso na frente, né, de outras pessoas. Porque a gente tem que pensar que esses animais, em natureza, são presa. Ah, ok. Isso é um ponto importante, né? Então eles têm um instinto. Então, assim, não é pra brigar com um coelho que tá, de repente, ali comendo secotrofo, né? A gente precisa observar. Se ficar sobrando secotrofo, né, que parece esse cachinho de uva, pode indicar que o animal não tá bem, né? Se ele não tá ingerindo, ele pode estar com alguma enfermidade, com algum problema. Então, coelho, normalmente, essa é a primeira coisa que eu passo para os meus clientes, né, para os tutores, para observar. Eles sempre relatam se sobra ou não, se vê ingerindo. A gente precisa estar atento se é um animalzinho de pelo longo, escovação. Às vezes eles acabam ingerindo o próprio pelo e eles não conseguem regurgitar o pelo e isso forma uma bola de pelo também. Então o animalzinho vai ficar amoado, vai parar de comer, às vezes ele vai coicear porque ele tá com dor, ele tá com cólica. A gente brinca que o coelho é um mini cavalo. Tá, ok. Então a gente faz essas associações.
Mas normalmente o animal é como cão e gato. Ele vai apresentar uma mudança de comportamento. Tá. E aí a gente precisa observar fezes, urina, quantidade, frequência e trazer essas informações para o veterinário. Legal. E na rotina do cão e gato é muito comum que a gente tenha as castrações, Sim. né? O coelho precisa de castração? Como que é? Ajuda, né? É importante para a vida desse animal, a Sim, castração? com certeza. A gente também trabalha de maneira preventiva, né, para esses animais. Então, a castração, a gente vai evitar diversas enfermidades, né? Presença de tumores, infecções uterinas, enfim, a gente realmente indica, sim, a castração. E aí, normalmente, com o animal entre os 6 meses de idade vai variar um pouquinho aí da espécie que a gente está trabalhando. Tá. Então, para o tutor se preparar ali, a estimativa de vida, a expectativa de um coelho, qual que é o tempo? Olha, ela é alta. Eu já tive pacientinhos de 12 anos. Caramba! Então, a gente vê que é uma faixa aí de 8 a 12 anos, né? A minha experiência, né, na rotina. E quais os desafios para lidar com problemas comportamentais? Problemas comportamentais? Muitos. Porque, normalmente, quando vem pra mim, o cliente, ele tá trazendo, o tutor, né? Ele tá trazendo, assim, depois de um ano que o animal tá apresentando esse comportamento. Então, vai depender muito de quando começou, o que desencadeou. Às vezes é um animal que perdeu um companheirinho, né? Pensando em aves, elas são monogâmicas, então elas escolhem um parceirinho pro resto da vida. E quando perde um dos parceiros, elas ficam deprimidas. Já atendi nessas situações. Então, assim, se aconteceu a mudança do comportamento e o tutor traz pra gente mais rápido, é um pouco mais fácil da gente reverter. Processos crônicos, eles vão ter uma resposta um pouquinho mais lenta, né? Mas a gente tem vários caminhos aí para percorrer. Mas são muitos desafios quando é essa parte comportamental. E como que os veterinários podem educar os donos, né? Sobre os cuidados adequados? Porque, assim, às vezes chegam... já tive a experiência de receber alguns animais ali, né, pra gente fazer aquele primeiro atendimento e depois encaminhar pro serviço especializado, né? Como que os veterinários podem educar esses tutores, né? É diferente da clínica de cão e gato, que a gente tem mais oferta, né? Então, como que a gente faz, né? Tem algum lugar específico aqui na região? Como que a gente pode fazer para encaminhar esses pacientes também? Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa ir no começo. Tá. É a consciência, né? Quando eu vou adquirir um pet, o ideal seria que a gente olhasse quais as necessidades desse pet. Sim. Né? Eu tenho clientes que fazem isso, que às vezes entram em contato primeiro para saber, olha, como que é essa espécie, comportamento, né? Eu tenho animais noturnos, eu tenho animais diurnos. As aves, elas precisam dormir quando o sol se põe. Elas precisam entender o que é fotoperíodo. A gente quer ter um contato tão íntimo com os animais que às vezes, sei lá, a gente quer dormir com eles, abraçado. E aí, assim, esse animal precisa dormir. Se ele não dorme, ele vai ter toda uma influência na imunidade. Né? Enfim, são muitas questões. Muitas variáveis, né? Sim, e aí o que eu oriento é realmente conversar, dialogar, procurar o veterinário, buscar informações, né? Informações corretas. Sim. Então, assim, a clínica hoje a gente oferece muito atendimento da consulta orientação. Né? Às vezes tem gente que procura consulta orientação antes de ter o pet, porque a pessoa quer saber qual pet que vai se encaixar na rotina. Ah, legal. Isso é um ponto importante, né? A gente precisa pensar, se a gente viaja, a gente fica muito tempo em casa, é um animal que depende da gente? Não, é um animal independente, beleza. Você só vai precisar proporcionar o bem-estar, né? Ter um espaço adequado, alimentação. Todos eles a gente precisa pensar também em controle de temperatura, né? É um animal que, sei lá, ele vai sofrer muito no calor ou no frio, então às vezes a gente vai precisar adequar. A região também, exatamente, né? Absolutamente tudo influencia. E um ponto, assim, que eu acredito que é o ponto-chave, né, de todo esse planejamento, é ter o planejamento financeiro. Sim. Eu vejo na clínica de cães e gatos, né, que eu atendo com mais frequência, Sim. que a maioria das pessoas, elas têm um animal,
mas elas não fizeram esse planejamento financeiro, Sim. que é um ponto-chave, porque esse animal precisa de exames periódicos, né, independente da espécie. Exatamente. Ele precisa do preventivo, a vermifugação, vacinação em alguns casos, né? Então, essa questão do manejo, de alimentação, como que a gente pode falar para esses tutores, né, dos pets não convencionais? O que a gente pode fazer? Bom, nossa, agora eu tenho que pensar. É bem complexo, né? Sim. Eu acho que a gente precisa abrir esse diálogo mesmo. Porque o que acontece? O tutor de pets não convencionais, a gente tem vários tipos de tutores. Eu tenho o tutor que vai me procurar para fazer uma consulta e orientação para saber que pet ele precisa ter. Ok. Ou então que de repente ele adquiriu o pet, ele não sabe, mas ele quer buscar as informações com o veterinário. Tá. E eu tenho um cliente que às vezes comprou numa casa de pet shop, foi orientado de forma errada e o pet desenvolveu algum problema. Tá, eu imagino que deve ser muito comum para sua rotina, porque alguns estabelecimentos vendem as medicações, né? E o problema é que, assim, um hamster, né? Eu acho que, assim, a gente não tem que pôr valor no animal. Ok. Mas, como são pets que às vezes são mais acessíveis, é um pouquinho de choque quando vem pro atendimento, porque é um atendimento especializado. Entendo. Não é qualquer veterinário que consegue fazer o suporte de um pet não convencional. Pelo contrário, né? Sim. A gente tem contenção específica para cada espécie. A gente tem a forma de lidar com cada espécie. Sim, eu imagino, são espécies totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, tipo, a gente precisa realmente falar sobre isso, Sim. né? Pra pessoa entender a importância daquele profissional. E aí a gente vai começar a melhorar, eu acho que o mercado de uma forma geral, Ok. né? A dar mais suporte e assistência para esses pets. Sim, e pro tutor que está nos ouvindo agora, né, pessoal que tem vontade de ter o animal, qual que seria o período ideal, né, ou a questão ali dos exames, de quanto em quanto tempo são necessários os exames pré, né, antes de acontecer o problema, Sim. né, o preventivo, né, de quanto em quanto tempo que esses tutores devem levar os animais para fazer as consultas e os exames? Eu vejo que os tutores estão mais preocupados. Eles estão buscando esse atendimento preventivo, né? Então eu tenho clientes que, assim, a gente conversa sempre o que eu oriento. Pelo menos 2 vezes no ano, né? Uma em cada semestre. E aí a gente tem os exames de rotina, claro que vai variar. Sim. Conforme a idade do animal, conforme cada espécie. Mas a gente faz muito coproparasitológico, por exemplo, pensando nas aves, dependendo da... sei lá, o animal tá com algum comportamento prurido, alguma coceira, alguma diarreia, a gente investiga um pouco mais, mas Sim. A gente tem o exame de fezes aí na rotina, a gente tem o exame de sangue também. Aí se for um pacientinho mais senil, né, a gente precisa fazer um acompanhamento mais detalhado. Então, assim, vai variar um pouquinho da necessidade, mas a gente fala para fazer essa visita ao veterinário pelo menos 2 vezes ao ano, porque aí a gente consegue ter uma dimensão de como o animal tá. E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, que é o celular. Uhum. Então eu falo, ficou com dúvida, né? Às vezes eu já atendi paciente com rinite. Caramba. Coelho. Uhum. Então eu falo para cliente, filma, né? Porque às vezes a gente quer falar o que tá acontecendo e a gente não sabe explicar. Exato. E hoje a gente tem a ferramenta que é o celular, então a gente precisa usar tudo que a gente tem disponível. Aconteceu alguma coisa ali com o animalzinho, é importante registrar, né? Sim. Ter todo aquele histórico. Porque, por exemplo, eu tenho aves que bocejam. Bocejar é um comportamento normal. Mas às vezes o tutor não sabe, né? Não viu, não teve contato. Eu tenho animais que têm o hábito de, depois que a pessoa pegou, né, que ela fez carinho, ele vai começar a se lamber, se limpar. Sim. E aí a pessoa acha que isso é um comportamento que tá errado, né? Então, Sim. a comunicação com o veterinário tudo, é fundamental. É importante sempre a questão preventiva, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla que quando a gente consegue antecipar o problema, né? Organizar, montar a estratégia para fazer a terapêutica o mais rápido possível, a gente consegue salvar vidas. Com certeza. Né? Então esse é um ponto importante. Eu queria te perguntar assim, a questão de uma história de algum paciente que você atendeu, de algum tutor que você falou, nossa, isso aqui é muito legal de compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, acho que recentemente teve o caso de um pacientinho, um porquinho da Índia,
que é um paciente que eu acompanho desde filhote, desde, sei lá, 3 meses de vida, a gente faz esse acompanhamento. E ele acabou. Eles têm preferências, né? Alimentares, como eu comentei com vocês. E ele tava ingerindo mais ração, não tava comendo tanto feno. E aí, assim, a gente começou a observar a dificuldade em se alimentar. E como ele tem um irmão, o irmão é mais guloso também. Tá. Então ele tava comendo mais as folhas e o outro não. E aí a gente percebeu que ele tava emagrecendo, ele tava super ativo. Mas assim, com dificuldade para comer, deixando o alimento mais inteiro. Então, o tutor entrou em contato comigo, aí eu falei, olha, vamos avaliar. Aí, num primeiro momento, né, ele falou, ai, não sei, ele tá ativo. Aí eu conversei de novo, veio para atendimento. A gente viu que ele tava com hipercrescimento dentário, que é muito comum em porquinho da Índia. Então, eu falei, olha, a gente vai precisar fazer radiografia, vamos precisar passar pelo procedimento cirúrgico para corrigir a oclusão. E a gente encaminhou, né? E aí no exame pré-cirúrgico, né, radiográfico da cavidade oral interno, a gente viu que assim, os dentes estavam enormes, né? Já tava prendendo a língua. Então, assim, foi um animal que tava bem, mas que talvez pudesse ter tido outro desfecho se a gente demorasse mais pra intervenção. E aí fez o procedimento e ele tá ótimo, comendo super bem, super esperto. Que legal. Isso é importante, né? Para isso a gente sempre fala para os tutores, né? Toda intervenção que a gente faz, a gente nem sempre opta pelo cirúrgico, né? Mas alguns casos são necessários, né? Então o animal, ele faz exames pré-operatórios, a gente conversou também com o anestesista aqui, Dr. José Castilho, a gente já trouxe outras informações relevantes para o público, para eles entenderem a importância do nosso trabalho, né? Tanto na clínica de pets não convencionais, quanto na clínica de cães e gatos, toda a parte cirúrgica e toda a responsabilidade que nós temos com aquele paciente, né? Então, a gente fala que sempre o animal, ele é cuidado, né? Mas ele é o amor de alguém, né? Sim, eu penso que eles... É exatamente isso. Eu quero tratar eles como se fosse meu. O cuidado que eu gostaria que o meu pet tivesse. Sim, isso é importantíssimo. A gente tá chegando na reta final, ainda tem mais algumas perguntas para eu te fazer. Como que a gente pode fazer para... Você trouxe a questão do CRAS, né? Que é o Centro de Reabilitação de Animais Selvagens, né? Como que a gente pode fazer, né? Então, a gente sai um pouco do pet não convencional, mas para trazer esse trabalho que é feito aqui em São José dos Campos, né? A área de atuação que você atende, como que a gente pode fazer? Como é que funciona o CRAS? Bom, o CRAS, né, como você falou, a gente vai receber os animais que são oriundos de vida livre. Ele fica dentro da universidade, né, da Univap, e a gente recepciona em horário comercial. A gente tem os nossos parceiros, né, CCR e Tamoios, então a gente atende as concessionárias aqui da região, então são animais que às vezes são atropelados, filhotes que são encontrados na rodovia, eles entram em contato para levar para a gente. No caso dos munícipes aqui de São José, a gente orienta, tá entrando em contato. A gente agora tem o WhatsApp, tem as nossas redes sociais. Que legal. Então a gente orienta que entre em contato porque a gente vai prestar orientação. Muitos dos casos, os animais às vezes não precisam vir pra gente. As pessoas ficam sensibilizadas, encontram filhotes e querem levar pra gente fazer o atendimento, mas às vezes o melhor é que o filhote fique com os pais. Né? E aí a gente está prestando esse serviço pelo WhatsApp. A gente explica se o animal precisa vir ou não. E em alguns casos também a gente não tem um serviço de resgate. Então a gente é uma equipe reduzida, né? A gente não consegue ir prestar esse suporte. Então a gente orienta nos casos que a gente não consegue fazer esse recolhimento, a gente encaminha para a Polícia Ambiental. Eles vão até, né, a casa da pessoa, né, a via, enfim, vai depender muito do que aconteceu. Aqui em São José mesmo. Isso, que a gente, na verdade, a gente atende a demanda do Vale do Paraíba. Nossa, é alto, né? São várias cidades aqui no Vale do Paraíba. Então, vem animais de todas as regiões, né? Lorena, Pinda, Caçapava, Taubaté, enfim. Então é uma rotina alucinante. A gente chega, o telefone tá tocando. E uma dúvida que me surgiu aqui, também tem cirurgia para esses animais ou é só a parte clínica? Não, a gente faz absolutamente tudo.
parte legal. cirúrgica, fisioterapia, reabilitação. A gente tem os nossos colegas, né, especializados, então eles sempre dão uma força, neurologista. A gente tenta oferecer o melhor para eles Legal. também. E o que eu ia te perguntar também, essa questão, foi feito o serviço, né? Vocês prestaram um serviço ali que é muito importante, né? Nem sempre esses animais voltam, né, para a vida livre, Exato. mas é a tentativa de salvar essa vida, né? Sim. E eu ia te perguntar a questão de qual espécie mais diferente, assim, que vocês atenderam. Eu acho que todo mundo tem essa Todo mundo curiosidade. me pergunta. Fala, Iris, qual que foi o animal mais diferente ali que vocês atenderam, que vocês falaram, nossa, esse aqui é raro, esse é difícil de acontecer de novo, isso Eu aqui. brinco que é o cão e gato. Porque esse vai ser o mais diferente da minha rotina. Tá. Mas falando sério agora, Aham. a gente tem uma casuística enorme, né? Então, às vezes, de um veado, de uma ompelada, um coati, a uma cascavel, uma jararaca, um São- mocho. Enfim, a gente tem uma casuística enorme, lobo-guará. São muitas espécies diferentes. E eu já tive contato com todos esses animais. Sim. Que legal. Já fica o convite aqui para a doutora Hanna também, tá? Para que ela venha aqui falar um pouquinho sobre o CRAS e todo esse trabalho que vocês fazem, né? Depois a gente pode trazer algumas fotos, né, dos Com atendimentos. certeza. Isso é muito legal. Então, a gente está chegando aqui na parte final. Eu queria que você deixasse as considerações para os tutores, né? O pessoal que está nos assistindo. E as suas redes sociais, como que o pessoal faz para te encontrar? Legal. Quiser marcar uma consulta, tirar uma dúvida, toda essa parte de orientação que é muito importante para que a gente salve mais vidas. Certo. Bom, meu Instagram é Rai Grácia, né? Rai com Y, Grácia. E pode mandar mensagem. A orientação é que vocês procurem esse atendimento veterinário especializado. A gente tem especialidades para atender o pet de uma forma mais adequada, mais segura. E eu estou disponível para a gente conversar, para orientar sobre os cuidados, o que a gente pode fazer. Hospedagem de pets também é uma coisa que está crescendo. Enfim, eu fico à disposição. Joia. Reiris, obrigado. Imagina. Até mais. Foi muito bom, viu? Obrigada. Obrigado. Mais um episódio do Veterinária 360. Tenho certeza que você gostou. Curta, comente, compartilhe, ative as notificações. Dá aquele joinha que a gente vai entregar essa mensagem para mais pessoas. Até mais.